Eu, Sandro, apóstolo, da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo Filho, convido você a fazer parte desta obra, se tocar no seu coração as profecias que vai ser pregada, como todos que foram enviados por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo pregaram. Essas profecias são verdadeiras, foram dadas pelo Espírito Santo aos homens profetas escolhidos de Deus. Através delas, o Espírito Santo nos leva a Deus, faz com que nós tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho, e faz com que as nossas petições cheguem a Deus e Deus possa realizar. Através desse fundamento, nós conseguimos agradar a Deus. Mas se outro colocar outro fundamento, seja onde for, em qualquer templo ou altar, de pedra ou de tijolo, mas que não seja de acordo com o fundamento de Deus, é anátema. Por isso, através dessas profecias, todos foram ensinados, todos tiveram respostas, discernimentos e confirmação. Por estas mesmas profecias, se você ouvi-las, todas elas, até o fim, você terá de Deus confirmação no tempo certo. Não adianta você passar anos e anos querendo obter confirmação e ter certeza das coisas de Deus através de homens que estudam, que faz faculdades, teologias ou filosofias gregas e sobem em um altar, mas não para dar a você a certeza da vida, a certeza da esperança e para dar a você resposta daquilo que é de Deus. Porque o que é de Deus, Deus confirma, Deus dá certeza pelo mesmo Espírito, a qual Ele enviou para que todos fizessem a sua obra. E é por este Espírito hoje que você obterá o ensinamento, ouvirá Deus falar, falará com Deus e Deus lhe responderá e lhe confirmará aquilo que você deseja saber. Por esse mesmo Espírito você terá certeza das coisas espirituais e das coisas terrenas, carnais, sem precisar de ciência, sem precisar de cientistas que estão aí estudando para descobrir as coisas de Deus. Deus não revela as suas coisas aos hipócritas, mas aos humildes e àqueles que desejam e têm prazer em ouvir as verdadeiras profecias de Deus, porque são profecias que foram cumpridas e profecias que serão cumpridas, porque o que Deus profetizou se cumpre, mas não dê crédito a falsos profetas com o título de pastores ou se dizendo pastores, e que sobem no altar apenas por interesse e para enriquecer. Mas essas profecias que você vai ouvir são verdadeiras e dignas de toda aceitação. É eficaz e chega no coração de qualquer criatura. Amém. Espero que eu possa lhe ajudar e que você faça parte desta igreja verdadeira que não foi edificada por homem, mas pelo Deus vivo e firmada na rocha, e nunca será abalada.
e permanecerá eternamente. Mas aquilo que é do homem não durará eternamente. Ezequiel, capítulo 23. A Olá e a Olibá. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Seus nomes eram a Olá, a mais velha, e a Olibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é a Olá, e Jerusalém é a Olibá. E prostituiu-se a Olá, sendo minha, enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devastidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos, se contaminou. As suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitou na sua mocidade, e eles apalparam os seus seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorou. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízes. Vendo isto, sua irmã, a Olibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiro, que andam montados em cavalos, todos jovens, cobiçáveis. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipe, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento, e enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhe mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias, e ela,
se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles. Assim, pois, há descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituiu na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos e cujo fluxo é como o de cavalos. Assim trouxestes à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus peitos, por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinham apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecote, de Soá, de Coa e de todos os filhos da Síria, com eles jovens, cobiçados, capitões e magistrados, todos eles grandes e afamados, senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, se colocarão contra ti em redor, em paveses, escudo, capacetes. Porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. Porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição, trazida da terra do Egito. Assim não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que odeiam, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma. E eles te tratarão com ódio, levantarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua mocidade, a tua perversidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituístes após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de risco e escárnio, pois nele cabe muito. Te embriagueis e de dor te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de desolação e assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás,
os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Aholá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. Assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais foi enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te lavaste, coloristes os teus olhos e te ornaste de enfeites. Te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesma preparada, puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida: em adultérios, agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles. E entraram a ela, como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aholá e a Aholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma multidão e as entregarei aos desterros e ao que saqueia. E a multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Eles a seus filhos e as suas filhas matarão. As suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que aprendam pelo vosso exemplo todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos. Assim sabereis que eu sou o Senhor Jeová. A parábola da panela fervente. Ezequiel, capítulo 24. Veio a mim a palavra do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. Fala por parábola à casa rebelde e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao fogo, põe-na,
e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma rocha descalvada o pôs, não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária. Também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, tempera o caldo e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre. Se funda a sua imundícia no meio dela e se consuma a sua escuma. Ela com mentira se cansou e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permanecestes pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o falei. Viva isso e o farei. Não me tornarei atrás. Não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos, conforme os teus feitos, te julgarão. Diz o Senhor Jeová. Lamentação pela morte da esposa de Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhe disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, e o anelo das vossas almas, vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão a espada. Farei como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tereis nas cabeças os vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas despinhar-vos-ei nas vossas maldades. Gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez. Fareis, quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhe tirar a sua força,
a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Amon. Ezequiel, capítulo 25. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon. Profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estribaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová: porquanto bateste palmas, sapateaste e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti e te darei por despojo às nações. Te arrancarei dentre os povos, te destruirei dentre as terras e acabarei de todo contigo. Então saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto diz Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim, e aos do Oriente, contra os filhos de Amon, e entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos sobre Moabe. Saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Édom. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto Édom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a minha mão sobre Édom, e arrancarei dela homens e animais. Eu a tornarei em deserto, e desde Temã até Detã cairão a espada. Exercerei a minha vingança sobre Édom, pela mão do meu povo de Israel. Então farão em Édom segundo a minha ira, segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto os filisteus se houveram vingativamente e executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus. Arrancarei os quereteus e destruirei os restantes da costa do mar. Executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos.
saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles.